Vou dar um Shift S para exibir todos os objetos de novo. Vamos continuar analisando aqui por cor. Essa próxima cor aqui, ó, é o piso. Se você observar, ele tem uma leveza muito grande aqui, porque é para representar reflexo, tá? A gente usa esse efeito aqui, que a gente chama de acordeão. E acordeão nada mais é do que o espaçamento, né? Antes ele chamava acordeão, agora já chama sanfona. A Wilco muda o nome, a cada versão que eles atualizam, eles mudam o nome das ferramentas por conta da tradução, tá? Não é nem porque eles ficam perdidos, não. É por conta da tradução para tentar achar realmente um nome mais adequado para a gente compreender aqui no Brasil. Para quem não sabe, a Wilcom fica situada lá na Austrália, tá? Assim, Sydney, se não me falha a memória. Então, assim, na verdade, o espaçamento sanfona ou acordeão nada mais é do que uma ferramenta para você aplicar degradê nos objetos, tá? Então, se você observar, está aplicado o efeito degradê nesse objeto aqui, ó. Tá vendo? O perfil que foi utilizado foi esse aqui. Ele vem escurecendo de cima para baixo, ele vem clareando de cima para baixo, né? Então, ele está usando aqui um comprimento de variação mínima do ponto de 0,40 aqui nessa região. E ele vai na extensão máxima aqui até 2 milímetros, que é essa parte de baixo. Tá vendo? Então ele vai fechando, começa fechado e vai abrindo o ponto aqui, justamente para fazer ele levinho assim, ele ficar ralo, com esse aspecto mesmo de degradê. Aí nesse caso aqui não tem ponto de suporte aplicado, tá? Ele é um degradêzinho mesmo para ficar ralinho, e esse é o objetivo dele, tá? Esse aí é o piso onde o elefantezinho tá em cima. O próximo objeto, vamos dar um Shift S aqui nesse objeto. Deixa eu ver qual objeto que é, vou dar um 0 aqui. Ah, tá. Esse objeto aqui, ele é a borboleta. Então, eu vou selecionar as duas cores da borboleta, vou dar um Shift S e a gente vai analisar a borboleta como um todo, tá? Aqui eu tenho o tatame. Nos objetos maiores foram aplicados o tatame, justamente porque, aí vai uma dica, anota essa, tá? Objetos com maiores do que 12 milímetros, eu não indico ponto cheio. Ah, Dixon, mas dá para trabalhar o ponto cheio e dá para colocar a divisão automática. Beleza, tá? Vamos fazer aqui para você ver. Poderia ser assim, ó, trabalhar ponto cheio, não é isso? Dá para trabalhar ponto cheio? Dá, desde que tenha divisão automática. Só que a divisão automática, o limite dela é 12. Não pode passar de 12, tá? O ponto cheio não pode ter mais de 12 milímetros de distância, porque a máquina não borda acima de 12 milímetros. Se você colocar, a máquina vai dar problema na hora de bordar. Então, o limite aqui do ponto cheio é 12 na divisão automática. O objeto ele tem mais que 12, tá vendo? O objeto ele tem um pouco mais que 12 milímetros. Então, quando você coloca o ponto cheio e ativa a divisão automática em 12, o que ele faz? Ele cria alguns pontos de sustentação no meio do caminho, porque não pode bordar direto maior do que 12 milímetros. Então, ele cria esse dentezinho no meio. Particularmente falando para essa finalidade aqui, eu acho que compromete o resultado final da qualidade visual do desenho. Então, por isso que a equipe da eBordados é instruída a colocar ponto tatame nesse caso aqui, tá? Tem casos que a gente trabalha divisão automática? Sim, vários casos. Eu vou te mostrar inúmeros casos que a gente trabalha com divisão automática e a gente faz pelo de cachorro, pelo de animal, por exemplo, usando divisão automática, tá? Justamente para causar essa sensação de irregularidade no ponto, ali no pelo do animal. Não é nesse caso aqui da borboleta. A gente preferiu trabalhar aqui com tatame, plano mesmo, convencional, com espaçamento de 0,50, compressão de colhimento 0,36 e no caso do ponto cheio aqui, ó, a gente está trabalhando com 0,30. Ah, Dixon, por que não colocou tatame aqui também? Justamente porque aqui a gente tem uma área de estreitamento do objeto, se você observar, ó, tá vendo? Nessa áreazinha embaixo aqui tem uma área de estreitamento do objeto. E objeto muito estreitinhos, colocar ponto tatame pode ser um problema. Então a gente costuma variar entre ponto cheio e ponto tatame de acordo com o tamanho do objeto. Beleza? Anota essa dica aí que pode ser importante para você.